Bom, aí, gente, esse aqui, citação e argumento de autoridade, eu acho show, tá? Para mim é uma das melhores formas de a gente trabalhar. Ó, mesmo tema, mas primeiro vem aqui comigo. Ó, a gente abre a introdução por meio de uma citação, ou ipsis literis, porque eu decorei, porque eu pesquisei e coloco entre aspas exatamente o que foi escrito, ou tem que dizer de quem é, tá? Não adianta botar uma coisa linda que eu não sei de quem é. Ou ainda, segundo o ditado, pelo amor de Deus, não me usem ditado popular que não é argumento. Ditados populares por si só se contrariam. Exemplo, devagar se vai ao longe. Aí vem um outro, Deus ajuda quem cedo madruga. Sim, corro ou não corro? Então, a própria sabedoria popular entra em conflito nesse sentido. Não me usem ditado popular, que não é citação. Foi uma baita de uma citação. Mas de vez em quando a gente lembra exatamente como o sujeito escreveu, entre aspas e vírgula, segundo fulano de tal. Ou conforme fulano de tal. Ah, não, mas eu não me lembro, vou botar um grande sábio. Não. Ai, pena que estão gravando, né, gente? Mas vou falar. Quando vocês... Vamos supor que é de vocês aquela frase linda, fantástica. Sabe aquela coisa assim? Gente, olha o que eu pensei, que maravilha. Parece de escritor, mas não é. Aí talvez perca um pouco a força, né? Uma citação de autoridade. Um nome em inglês. Qualquer. Inventa. Pode inventar, não tem nenhum problema. Nenhum problema de inventar. Só que tem que inventar, claro, com verossimilhança, tipo novela, né? Você não vai inventar que a pessoa voa, ou dizer que Machado de Assis falou, porque ele não falou. Sei eu, John Update, pronto. Sei eu quem é esse homem. Não é, mas enfim, inventei em inglês, bacana. Não há problema nenhum em inventar, mas tem que inventar com verossimilhança. Assim, conforme o pesquisador, conforme o grande psicopedagogo americano Jean-François... Como assim? Não. Vamos inventar com propriedade. Todo mundo aqui deve saber contar uma mentirinha, para ficar verossímil. Não é aquela mentira louca que você está na cara que o outro está mentindo. Então, citações são excelentes. Qual é o risco que nós corremos? Esquecer que citamos. E aquela citação inicial ser apenas uma cereja no bolo. Dali em diante eu não toco mais naquele assunto. Ou seja, fica sem coesão. Citações, sejam elas literais, eu só reproduzo o pensamento do sujeito, eu devo sim retomar a ideia ao longo deste meu texto, tá? Então, olha só aqui. Segundo Goethe, só é possível ensinar uma criança a amar amando-a. Eu me lembrava, é da minha área da educação, então me interessa. Não é essa a realidade de um enorme contingente de crianças brasileiras. Vítimas da violência diária aprendem muito cedo a odiar e a descrer. Em verdade, no Brasil, olha o assunto aí. Um grande número de menores nunca teve ou terá chance de vivenciar a infância. Então, comecei com a citação. É claro que eu só fiz a introdução, né, gente? Aí, se eu fosse continuar essa redação, eu retomaria essa ideia de Goethe, só se aprende, só se ama quando alguém nos ensina a amar, também requer ensinamento, o ato de amar. Eu retomaria essa citação de Goethe lá na conclusão, quando eu fosse propor uma solução de encaminhamento. Ou seja, para que essas crianças deixem de ser vítimas da violência e posteriormente não reproduzam essa violência com seus filhos, a elas precisa ser ensinado o amor. E nada melhor do que uma educação, se não oriunda da família, pelo menos da escola, que cumpre esse papel.
que além de informar, também forme cidadãos que saibam amar. Eu retomaria com outras palavras, mas enfim, seria educação pelo afeto. Tá. Aí, gente, então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, conta de mentiroso, 7 modelitos para nós aí. Podemos, como eu disse para vocês, conjugá-los ou não. Mas aí, não olha agora e me responde do fundo do coração, já disse que não estamos sob julgamento, não é? Deixa aí. O que vocês acham mais difícil numa redação? Tá, já me disseram que não tem escrito, mas refresca, puxa pela memória aí, tá? Vocês acham mais difícil começar ou terminar? Que bom, eu particularmente acho mais difícil terminar. Eu acho pra mim. Então que bom, por que eu tô achando que bom que vocês acham mais difícil começar? Sabe por quê? Porque a solução é infinitamente mais simples. Se vocês dissessem concluir é mais difícil, no nosso trabalho a gente teria que fazer um ajustezinho para o próximo encontro que eu vou chegar na hora. Juro por Deus. Mas o começo, e tem umas técnicas que podemos usar. Então eu trouxe, já disse, não gosto de receita, gente. Receita é para quebrar galho. O ideal é que vocês deem a redação a carinha de vocês, tá? Aí eu trouxe aqui na página 2 algumas dicas, é dica mesmo, tá? Não é receita. De expressões introdutórias para a gente se livrar do tal do atualmente. Do hoje em dia. Ai, não, pelo amor de Deus, hoje em dia não. Hoje em dia. Não. Hoje em dia é típico da cabeça da gente vazia. A gente fica assim, o que eu vou escrever? Hoje em dia. Tá. Eu tive um aluno muito divertido, não vou dizer o nome não, até porque é um nome muito diferente, fácil de identificar por conseguinte. Aí todas as redações dele começavam com indubitavelmente. Bonito. Grande até, né? Ocupa linha pra caramba. Indubitavelmente, blá, blá, blá. E todas. Mas eu acho ótimo quando o aluno, eu trabalho um ano inteiro e o aluno me entrega redações, sinal de que ele achou o estilo dele. Deu certo aquilo ali, vamos bater nele, vamos só aprimorar. Eu vou ler muitas, mas na hora do concurso é uma só. E até que um dia ele largou indubitavelmente, vírgula, sem dúvida, vírgula. Opa. Chamei fulano. O que é indubitavelmente? Ai, Sora, eu não sei, mas é bonito e grande. Então, atualmente, hoje em dia, nos dias de hoje, é mais ou menos por aí. Não tem função alguma a não ser ocupar o espaço na linha e me colocar naquela zona de conforto. Ai, hoje em dia, me jurem por todos os santos que não vão usar. E aí eu trouxe algumas expressões, sim, porque eu não vou destruir uma coisa e não construir nada no lugar, né? Então, olha aqui comigo. O a, sei eu o que, o tema, é de fundamental importância na sociedade, nos aspectos do mundo do trabalho. Uma coisa é importante para outra coisa. Ou ainda, é de fundamental importância o. Então, se fosse esse caso aqui, é de fundamental importância analisarmos ou avaliarmos a violência contra o menor no Brasil. Eu tive, são 30 e... Este ano, 31 anos de magistério, sempre dando aula de redação. E aí eu tive uma aluna também muito engraçada, ela também não vou dizer o nome não, ela é formada em física médica. E ela tinha dificuldade da redação. Mas, Tereza, o meu problema é começar. Aí, bem, as expressões assim para ela. E tem expressão para também começar o desenvolvimento, tem expressão para começar a conclusão. Bom, um dia ela me chega, uma folha assim, ela é muito organizada, com lacunas. Então tinha expressão,
pontinhos, pontinhos, mais uma outra, pontinhos, pontinhos. Falei, o que é isso, fulana? Isso aqui é a minha redação. Depois, é só preencher. Não interessa o assunto, eu vou preenchendo. Eu acho que não vai dar certo. Não, vai dar certo. E deu. Deu certo, tá? Mas era uma outra época, não se exigia tanto do aluno esse investimento autoral. Então não dá para a gente usar só isso. Mas essas expressões, elas podem ter o mesmo papel da introdução declaratória, ou seja, destravar, dar o pontapé inicial, me deixar mais à vontade com aquele papel. Tá? Essa coisa assim, horas que eu não escrevo. Para começar, para tirar o tal do atualmente, ou ainda, desde os primórdios da humanidade. Não façam isso. Desde os primórdios é um horror. Ó, é indiscutível que a violência contra o menor no Brasil é um fato. Ou ainda, é inegável, é indiscutível. Muito se discute a importância da preservação do ecossistema para a sobrevivência do ser humano no planeta. Pelo menos foi a primeira frase. Ou, comenta-se com frequência a respeito de... Essa introdução é boa quando a gente vai fazer o contrário, sabe? Comenta-se com frequência a respeito dos grandes investimentos que o governo vem fazendo para incrementar a educação no Brasil. Contudo, o que vemos é que no último orçamento houve um corte nas áreas prioritárias, em saúde e educação, quando uma verba significativa vem sendo destinada às obras para a Copa de 2014. Ponto. Então, comenta-se, quando a gente fala assim, comenta. Sabe quando a gente está batendo papo? Disseram. Não é de acreditar muito, né? Disseram por aí, já desmereceu o argumento. Então, comenta-se quando a gente quer desmerecer uma afirmação, dizendo assim, dá uma chinelhada na real. Olha só, turminha. Não raro toma-se conhecimento por meio de revista, televisão, jornal, enfim. Apesar de muitos acreditarem que essa é ótima quando eu quero contrariar uma afirmação. Apesar de muitos acreditarem que, vou refutar, trata-se de uma refutação aqui. Ou ainda, outra refutação, ao contrário do que muitos acreditam. Aí agora é a afirmação. Pode-se afirmar que, em razão de... os recentes acontecimentos evidenciaram tal coisa. A questão X está novamente em evidência. De repente tem esses assuntos que vão e voltam. E quero dizer para vocês que não são exclusivos esses... não são exclusivas essas essas expressões, tá? Eu posso somar algumas, utilizar uma para o primeiro período da introdução, uma outra para o segundo período da introdução. Por exemplo, tá? Eu posso começar dizendo que alguma coisa, algum fato é indiscutível. E aí, no outro período, eu posso dizer que os recentes acontecimentos evidenciaram. Então, eu digo que é indiscutível e provo porque é indiscutível, porque há acontecimentos que evidenciaram. Tá? Então, é interessante, principalmente para quem está sem escrever há certo tempo, se utilizar esses expedientes para destravar, como fazia aquela minha aluna. E eu estou falando que essa exigência do investimento autoral é muito de vestibular. Mas, quanto mais investimento autoral, melhor, sem dúvida alguma, é a nossa pontuação, porque eu sou diferenciado. Diferente ninguém quer ser, mas diferenciado todo mundo quer ser, né? Podemos continuar, turma? Então, vamos para o modelos de desenvolvimento, tá? Vamos aqui. Desenvolvimento é a parte mais importante do texto. Não existe nada mais importante do que o desenvolvimento. A introdução pode ser fraquinha, a conclusão apenas resumitiva, uma conclusão que não apresenta uma ideia nova, mas o desenvolvimento, não é muito bom, mas o desenvolvimento é a parte fundamental. Acompanhe comigo,
temos aqui no nosso livro, no nosso polígrafo, na página 3, ó. Parte mais extensa e parte mais importante. No D1, vamos supor aquele padrão de 4 parágrafos, tá? No desenvolvimento 1, eu analiso o tema e apresento o desdobramento desse tema, por meio de causa, de consequência, de oposição, exemplos, argumentos de autoridade, de consenso. E no D2, eu apresento os argumentos que deem suporte, enfim, que comprovem a tese que apresentei no D1, tá? E aí, gente, vê ali na página 3 comigo, que eu gostaria que a gente destacasse para ficar bem claro o que perseguiremos quando estivermos produzindo o nosso texto, tá? Ó. Na quinta linha. Tema. Destaca a palavra tema. Na quinta linha do desenvolvimento. Tchau, querida. Desculpa mais uma vez, tá? Ó, então na quinta linha, tema, desdobrando, decompondo em partes. Isso é super importante. Temas têm partes. Viram que a gente sempre cortou, aquela primeira proposta que eu apresentei, que eu fiquei cortando em pedacinhos, é isso que a gente vai fazer no desenvolvimento. Ai, desculpa, eu só vi uma coisa assim, Jorge, como assim? Vendo vultos agora. E aí, queridos, assim, ó, queria que vocês depois, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, sexta linha. Não é para destacar isso agora, não. Dessa primeira análise surgirão detalhes importantes. Então, destaca detalhes importantes. O que a gente vai fazer com esses detalhes importantes? Analisar, entender, justificar. Tá? Aí a gente vai para o D2. O que eu vou apresentar no D2? Discussão dos detalhes. Pronto. É a discussão dos detalhes que eu observei no desdobramento do meu tema, tá? E não se esqueçam, agora, o último período desse parágrafo aí. A discussão pode ser ilustrada com citações textuais, conceituais de autoridades, escritores, filósofos, cineastas, pensadores, educadores, atores, ou seja, argumentos de autoridade. Daqui a um pouco, voltamos. Já voltamos. Achei isso fantástico, essa relação de vai e volta. Do status, né? Ou tipo, outra palavra em inglês. Não, status você não precisa colocar porque é do latim. No latim a gente não precisa fazer. Sei lá, qualquer língua estrangeira, qualquer outra. Precisa entre aspas. Entre aspas. Precisa sim, tá? Bom, então olha só. Gente, aqui eu fiz uma frase para não ser... Tchau, minha querida. Para não ser, assim, muito categórica, muito impositiva. Mas eu disse aqui que a discussão pode ser ilustrada. Vamos melhorar isso aí. A discussão deve ser ilustrada. Porque pode, de fato pode, mas sem essa ilustração, o texto não vai apresentar tudo o que vocês poderiam apresentar. E por ilustração, assim, vejam, supondo, mesmo que não seja caras, tá? Porque caras só tem fotinho, né? Cheio de fotinho, coisa mais linda. Gosto muito de ver quando vou fazer as unhas. A gente compra uma dessas revistas semanais, que se pretende uma revista um pouco mais séria, como Carta Capital. Independentemente da questão ideológica, tá? Isola isso, porque a gente vai entrar numa discussão aqui, eu não gosto por causa disso. Assim, se gostar, não gostar, não vem o caso. Aí, mesmo que o assunto seja mais político, por exemplo, há discussões a respeito de investimentos em determinadas áreas da sociedade brasileira, eles buscam colocar uma figurinha, uma foto, isso é uma ilustração.
Nós somos, todos nós, apesar de eu ser muito mais velha do que vocês, mas todos nós somos de uma era visual. Nós precisamos enxergar as coisas. A nossa, e vamos falar em geração por contemporaneidade, nós precisamos ver as coisas. Vocês principalmente, essa coisa de imagine não funciona hoje para ninguém. Nós somos de uma geração visual. Então, como a gente não pode fazer desenho na redação, né? Eu vou desenhar aqui para você entender. Esse desenho, entre aspas, são essas ilustrações. São esses exemplos, são essas citações, são esses trechos que eu trago para enriquecer. É uma foto. Lembra disso, tá? Lembra que o leitor, mesmo super bem treinado, um professor, ele faz parte desse momento em que a gente precisa enxergar. Mandar a gente imaginar as coisas não funciona. Teoria pura não funciona com a gente, com ninguém nessa nossa era. Tá, meus amados? Então vamos continuar. Você quer sair, querida? Tá. Não, você estava assim, aflita, porque eu tô, não paro de falar e você está com a bolsa aqui, tá? Mas fica sempre à vontade, tá? Então vamos ver o modelo de desenvolvimento, tá, turminha? Ó, pois não, à vontade. Desculpa mais uma vez, se você quiser me mandar perguntas, eu vou responder todas, porque eu estou mega culpada, né? Então, eu respondo. Bom, aí é assim, ó. Eu trouxe outra proposta agora, porque aquela eu enjoei. Então, eu trouxe uma pergunta, essas propostas são minhas, tá? Coisas que eu vou desenvolvendo por aí. Então, eu tinha feito, era uma proposta que era uma pergunta. Se é necessário sofrer para nos tornarmos pessoas melhores. E o que vocês vão ver agora, o que vocês viram antes foi eu que produzia. O que vocês vão ver agora são produções de alunos, pessoas da idade de vocês, tá? Por meio dessa proposta aí. Então, eu trouxe para nós quatro modelos só de desenvolvimento. Há outros, mas os outros eu não acho tão produtivos. Eu acho que não facilitam, na realidade, eles atrapalham o aluno pelo nível de exigência que requereria muito mais linhas e muito mais tempo para o sujeito fazer. Esses aqui são objetivos, tá? Primeiro, vocês estão na página 3 comigo? Tá. Primeiro é o modelo o desenvolvimento por hipótese. Parece com aquela introdução por hipótese também. Eu gosto muito dessa aqui. A gente apresenta uma hipótese e por meio de argumentos de autoridade, de citações, de exemplos, de coisas que a gente lê no jornal, a gente busca comprovar aquela hipótese. Então, o exemplo que tenho agora para nós, produzido por alunos, respondendo a essa pergunta, eu trouxe só um parágrafo do desenvolvimento, não trouxe os textos todos, né? Ó. Aí eu não criei, gente, copiei, tá? A dor pode nos levar, pode nos levar, vocês estão vendo? A palavra já é hipotética. Ele não tem certeza. A dor pode nos levar ao aprendizado moral e servir como valorosa lição de vida. Contudo, foi uma hipótese, mas na sequência esse aluno ou aluna já responde a essa hipótese fazendo a sua tese. Contudo, então olha, se opôs. Contudo, essa máxima proferida por alguns, tchau, meu anjo, não é inquestionável. Aí ela vai provar. O sofrimento desmedido daquele que furtou comida em um supermercado e acabou enjaulado em ambientes superlotados, ao lado de outros presos, não raro mais perigosos, dificilmente edificará ou trará qualquer benefício ao detento, senão o ódio e a frieza, ingredientes que poderão torná-lo um perigoso bandido de fato. Então ela tinha uma hipótese, que ela derrubou essa hipótese e, obviamente, no seu lugar construiu uma tese, uma opinião de verdade. A dor pode levar ao aprendizado moral, mas se a dor for desmedida, não vai adiantar nada, tá? Pessoas, alunos da idade de vocês, aproximadamente, então que produziu, não sei se menino ou menina,
que produziu, era um texto inteiro que eles tinham de produzir, tá? Mas a minha proposta é que nesta semana vamos produzir desenvolvimento por hipótese, não podia ser de outra maneira. É para forçar mesmo o exercício, não é? Oficina literária. Bom, aí, turma. Pois não, querida. A outra possibilidade é de paralelismo. No mesmo parágrafo, nós apresentamos o assunto, o tema que nos cabe, com enfoques diferentes. São duas abordagens diferentes no mesmo assunto, como fez esse aluno. Olha lá. A evolução humana ocorreu no sentido de proporcionar o bem-estar e diminuir o sofrimento alheio. Por meio da medicina, das inovações tecnológicas ou das novas formas de relacionamentos interpessoais, tudo se desenvolve para amenizar a dor. Caso esse sentimento fosse capaz de tornar alguém melhor, ó, viu? Duas abordagens do assunto sofrimento. Caso esse sentimento fosse capaz de tornar alguém melhor, as crianças pobres, desnutridas e aidéticas da África seriam as mais excelentes do mundo e não estariam expostas ao descaso e à hipocrisia das nações ricas, as quais relativizam o problema em função de interesses próprios. Ou seja, no mesmo parágrafo, ela apresentou o sofrimento, o que busca a humanidade? Se livrar do sofrimento. E que o sofrimento pode tornar alguém melhor, mas ela contrariou isso. Ou seja, senão, quem sofre, como essas crianças, seriam as pessoas melhores que existem por aqui. Então, é o mesmo assunto, sofrimento, com dois enfoques no mesmo parágrafo, mas tem que se posicionar a respeito de um. Para fazer paralelismo não é a maneira mais fácil de se abordar um assunto, de fato, não é. Corre-se o risco de ser incoerente. Agora, hipótese não é arriscado. Basta usar as palavras é possível, pode ser, é provável e depois comprovar. É hipotético. Dos mais fáceis, gente, é esse aqui, causas e consequências. Vejam comigo. Num parágrafo, eu apresento, esse é o mais fácil. E não é ruim, hein? Hipótese nenhuma. Fácil não quer dizer, então isso é idiotice, não é. Ó, num parágrafo eu apresento as causas e no parágrafo seguinte, no D2, eu apresento as consequências. É um dos mais simples que há e dá pé. E dá muito pé. Ó, aí agora eu tive que trazer mais um pedacinho para a gente ver. Eu trouxe dois excertos de parágrafo, tá? Porque aí eu tinha que trazer a redação toda, também fez parte. Eu trabalho muito assim, eu proponho um tema, claro, em grupos menores, como vocês, né? Grupos de pré com 200 é uma impossibilidade. Eu proponho um tema, então todos naquela semana vão escrever sobre aquele tema, seguindo um modelo. Aí na outra semana é o mesmo tema. E a gente não faz a redação toda, a gente faz só os parágrafos necessários, tá? Aí depois a gente monta uma redação coletiva. Fica bem bacana. Bom, ó, na Idade Média, mesma coisa do sofrimento. Se a gente é uma pessoa melhor porque sofreu. Na Idade Média, os clérigos incutiam na mentalidade do povo simples que a dor era agradável aos olhos do Pai. Isso acontecia, ou seja, as causas, os motivos pelos quais alguns acreditam que o sofrimento edifica, que o sofrimento nos torna pessoas melhores. Isso acontecia numa sociedade feudal e estamental, para que os servos não se revoltassem contra a ordem vigente, exigindo mudanças. Tá? Então, disse das causas, porque alguns, em pleno século XXI, ainda acreditam que o sofrimento, principalmente o desmedido, pode nos tornar pessoas melhores. Tá aí, foi buscar uma causa remota, precisam ser quantas?
Uma única bem empregada é mais do que suficiente. E aí no D2 mostrou as consequências desse tipo de mentalidade. Não precisamos voltar tanto no tempo. Hoje, fazemos promessas para conseguir realizar desejos e prometemos sofrimento em troca, o que se tornou um costume enraizado em nossa cultura. Tá aí. Então, quando a gente assume como verdadeiro o fato de o sofrimento nos tornar pessoas melhores, não só na Idade Média, mas também hoje, a gente não se chicoteia com o silício, mas faz promessas e em troca eu digo que vou sofrer. Não é fácil modificar a concepção de que, para sermos felizes, dignos, precisamos passar por experiências dolorosas. Tá? Causa e consequência é a maneira mais fácil de abordarmos um assunto. Mas isso não quer dizer, então, eu vou usar porque essa é fácil, então é chinelona. Em hipótese nenhuma. Podemos produzir belíssimos textos com essa abordagem. Basta acharmos uma boa causa, só a causa, a consequência é consequência. A gente acha uma boa causa, a gente consegue desenvolver muito bem isso aí. E agora, por último, não menos importante, claro, mas a mais perigosa, e por isso que eu deixei por último, é o desenvolvimento por exemplificação, turma. Olha só. Vejam comigo ali no polígrafo, tá? Seja qual for a introdução, não interessa qual é a introdução. A exemplificação está ali. É o caminho mais fácil para elaborarmos uma dissertação, tá? Cuidado. Destaca comigo na segunda linha. Desde que não seja exclusiva. Se a gente ficar só exemplificando, vai se operar a fuga à tipologia. Aí, em vez de uma narração, eu vou fazer em vez de uma dissertação, eu vou fazer uma narração ou uma descrição. O desenvolvimento por exemplificação, vejam ali comigo, ele tem de se somar. Eu preciso apresentar o exemplo, analisar o exemplo e relacioná-lo ao tema. Caso contrário, a descrição. E mais, os exemplos têm que ser significativos. Vocês são adultos, eu não fico com receio nenhum em relação a isso com vocês, tá? Quando eu lido com alunos mais jovens, assim, tipo 16 anos, eu tenho um pouco de receio. Porque jovens, muito jovens, eles têm uma certa dificuldade de perceber essa questão, assim, o exemplo tem que ser significativo em termos sociais. E como a visão é restrita por causa da juventude, muitas vezes eles acham importantíssimo aquele exemplo para ele, para a tribo dele, não para a sociedade. Um bom exemplo, meu Deus, é metade de um parágrafo. A gente ganha muito com a apresentação de bons exemplos. Significativo, amplo, que não seja muito restrito, mais amplo, que o leitor não precise fazer uma ginástica mental para perceber. E aí, ó, trouxe aqui para nós um parágrafo também produzido por um dos meus alunos. A ideia de corrigir se uma pessoa é relativa. Não obstante, tratando-se de nossa sociedade, é importante salientar que ninguém precisa utilizar-se de atitudes masoquistas para melhorar no que quer que seja. Em certos casos, a autoagressão cria feridas físicas e psicológicas profundas de difícil tratamento. Aí vem um exemplo bem relacionado, bem e atual, inclusive por causa do Dan Brown, né? Quem leu... Qual que é a mais famosa dele mesmo? O Código. Quem leu o Código sabe do que ele está falando, mas também não leu, não vai entender igual. Um exemplo a ser citado, pode usar essa expressão, fica muito claro. Um exemplo a ser citado é a instituição católica Opus Dei, que, em seus ensinamentos, promove a tortura corporal e a abstenção de qualquer atividade, até mesmo pensamento, que induza a sexualidade.
Vocês viram? Deu o exemplo, mas analisou e grudou com o tema, tá? Olha só, turma. Aí eu olho para a carinha de vocês e tô vendo que vocês estão muito cansados. A gente aprende a ler depois de mais de 30 anos de magistério, né? Aí, muito educadamente, estão tentando se manter. Né? Eu estou vendo que o esforço de vocês é uma coisa assim... Vou fazer outra proposta, então. Tá? Eu não vou esquecer. Quando é que a gente tem outra aula agora? Tá, semana que vem, tá grande pra caramba. Diz aí pra mim. Quarta, dia 14. Ai, é aquele dia que eu vou dar aula até não poder mais, manhã, tarde e noite. Acostumada. Então, o que eu ia propor para vocês? Hoje nós avançamos. Eu cheguei, ó, que horas? Eram 15 para as 3, né? Era isso? 20 para as 3, mas a gente não fez intervalo. Ela já tá aqui, nossa. Bom, então o que a gente poderia fazer, tá? No próximo encontro, eu avanço mais um pouco, porque a gente também não fez intervalo. Eu cheguei 20 para as 3, agora são 5h25 no meu relógio, né? Isso. Para eu fechar. Então eu avanço um pouco mais e a gente vai terminar, porque eu faço intervalo, a gente combina, em vez de fazer intervalo de 20 minutos, eu faço de 15, a gente come 5 minutinhos do intervalo, porque eu acho que, pelo menos minha impressão, para mim está rendendo, mas eu estou vendo que tem uns rostinhos que não está rendendo mais nada. Estou errada? É para responder, se eu estou perguntando, estou topando a resposta, né? Estou errada? Eu estou vendo que vocês estão com uma carinha aquela assim, não estou aguentando, não estou aguentando, não estou aguentando. Vamos fazer isso então? Preferem assim? Eu posso avançar até às 6. Falta meia horinha só. Não me dê isso, minha filha, pelo amor de Deus. Saia com esse Sabe o que negócio. é? Arreda Satanás. Eu prefiro que daí na próxima aula a gente avance, daí a gente se agenda. Tá. Porque eu agora mesmo eu tô Isso, mega você tá atrasada, tem umas carinhas que estão assim, ó. Não, daí a gente fica... Todo daí mundo faz janta, cansado. tudo. Não tem problema. Tá, turma?